E o Redação Novo Tempo já está de volta. O Leite falou que uma outra pessoa estaria assumindo o controle. Essa pessoa, dessa vez, sou eu. Obrigado, Leite. Recebi, né? recebi o Recebeu o comando poder. agora. Passaram a faixa. No domingo, a Colômbia realizou um referendo em que toda a população poderia votar de maneira não obrigatória questões relacionadas à corrupção. Foram colocados 7 questionamentos e entre esses questionamentos estavam medidas como, por exemplo, redução dos salários dos parlamentares do país, limitações de mandatos para cargos públicos e até mesmo a divulgação do imposto de renda de quem atua na política. Só que as coisas não deram muito certo, apesar de todas as questões terem tido mais de 90% de votos favoráveis pelas mudanças, o número de eleitores não foi suficiente para que a votação tivesse validade. Na Colômbia, para que um referendo passe a ter valor, ele precisa de 1/3 da população apoiando as medidas, o que equivale a 12 milhões e 100 mil votos. E aí, nesse caso da corrupção, pouco menos de 11 milhões e 600 mil pessoas votaram. Faltou pouco para conseguir colocar... Estou pensando em 600 mil pessoas. 600 mil pessoas. São aquelas pessoas que pensaram, já vai todo mundo votar, eu não preciso sair de casa. Aí deu ruim. Agora, a Colômbia tentou, por meio de um plebiscito, de um referendo, melhor dizendo, encontrar uma solução para a corrupção. Corrupção não é um problema exclusivo do Brasil, a gente tem corrupção em todos os países, mesmo aqueles em que aparentemente não tem corrupção, tem corrupção. A Colômbia colocou essas 7 medidas muito interessantes. Eu destacaria até o que a produção já destacou ali, de os políticos seriam obrigados a declarar o imposto de renda deles durante todo o tempo de mandato, para a gente ver o aumento do patrimônio e aí comparar, que às vezes uma coisa não bate com a outra, né? Isso acontece muito aqui no Brasil, inclusive. O camarada tem 33.700 de salário e daqui a 4 anos ele tem um patrimônio de 5, 6 milhões de reais. Você fala, de onde veio isso? Impossível, Mas né? o enriquecimento é ilícito, sei lá como é que fala, não é proibido no Brasil, né? O enriquecimento... Não, não que é assim, ilícito. ilícito obviamente que vai ser, mas é que no sentido Acho de... que é outro nome. É indevido. Indevido? Mas o que acaba pegando aí, que fica a dúvida, né? E eu acho que essa era a intenção do plebiscito ali, é de que a pessoa vai aumentando o patrimônio dela enquanto ela está ocupando aquele cargo público. E aí você vendo que ela está aumentando, você pode questionar a pessoa, mas onde é que está vindo isso? Porque às vezes a pessoa, beleza, sei lá, ele é um senador e ele tem uma empresa dele lá também, e a empresa dele está crescendo. Ok, aí você tem que começar a ligar as pontas. Será que o mandato dele, de alguma maneira, está favorecendo isso ou não? Pode ser uma outra coisa, aí está tudo certo. Mas faz sentido ter essa transparência. Eu acho que medidas que ajudam a ter transparência no processo da administração pública são ótimos. Agora, o que acaba sendo uma... Aí acho que é mais a minha postura em relação a isso, que eu acabo sendo muito cético em relação a algumas questões que tem a ver com combate à corrupção, propriamente dito, porque é o que você falou, combate à corrupção é uma coisa que está dentro do ser humano, entendeu? Pode ser um cara aqui do Brasil, da China, etc. Por exemplo, você tem que declarar seu imposto de renda para o político, né, para ver se está aumentando. O cara que ele está fazendo a maracutaia, o que ele vai fazer? Ele vai dar um jeito de fazer com que a declaração do imposto de renda dele possa parecer que ele não está aumentando. Porque o cidadão, tem gente que está assistindo a gente aqui, eu tenho certeza, e desculpa você que faz isso, mas eu tenho certeza que tem muita gente que está assistindo a gente agora que pode ter feito declarações ou omitido declarações do imposto de renda nos últimos anos exatamente para pagar menos o imposto, porque isso é uma coisa muito comum de muita gente em tudo quanto é nação fazer. Brasil, Estados Unidos... Aliás, por exemplo, a Suíça, que é tida como um país com pouca corrupção, mas os paraísos fiscais da Suíça servem para isso, para corruptos de vários lugares do mundo mandarem dinheiro para lá indevidamente, escapando do fisco do país de origem. Então, mesmo lá que parece ser isento de corrupção, tem corrupção. Uma medida interessante que eu vi nessa 7 ali da Colômbia era de uma limitação a 3 mandatos seguidos para cargos do Legislativo. Eu acho isso extraordinário, porque o que a gente tem no Brasil é um sistema todo que colabora para que a corrupção se perpetue e seja endêmica, né? Quer dizer, um negócio que está fora de controle já, porque tem gente no Congresso Nacional que está há 7, 8, 9, 10 mandatos. Tem gente há mais de 40 anos com um cargo
o Congresso especialista, Nacional. né? É um E é especialista no em mesmo maracutaias. cargo, né? Não é assim, É. o cara passou, sei lá, o cara tem uma carreira pública, mas assim, passou 8 anos, Era 4 anos de vereador, virou vereador. prefeito. Não, é o que você falou. Eu vi Ele uma tá lá. reportagem de que tem um deputado federal que ele vai se candidatar para o 11º mandato dele agora nas Nossa. eleições de 2018. Então, você parar para pensar, é o que você falou. Eu Ele fico- já tem 40 anos no Lá mesmo na Eu fico me Câmara. cargo. questionando, não querem largar o osso, né? Por que será? Alguma coisa muito boa tem lá e não está fazendo bem para o povo. Quer dizer, não é porque ele está ali trabalhando para o povo que ele quer continuar, está ganhando alguma coisa muito boa. Agora, tem outros países que tentam fazer um embate à corrupção e a gente até traz aqui alguns exemplos. Por exemplo, a Dinamarca. A Dinamarca está sempre no topo do ranking da corrupção, no ranking positivo, né? Porque a nota vai de 0 a 10 para o ranking da sensação, da percepção de corrupção. 0 é o mais corrupto, 10 o menos corrupto, né? Ok. Então a Dinamarca está sempre ali no topo. E eles têm várias medidas interessantíssimas, por exemplo, que é redução de privilégios para a classe política. Por que alguém na classe política tem que ter tantos privilégios em comparação com o cidadão comum? Por que precisa ter um carro oficial, um motorista oficial e tem que ter tudo aquilo além de um salário de R$ 33.700? Na Dinamarca, por exemplo, tem um salário que é muito mais baixo do que conseguiria básico. no setor privado e tem os deputados, por exemplo, eles têm um vale-táxi. Só. Só usam para E- eventos oficiais, inclusive, né? Pois é. Exatamente. Isso que o Leite falou, eu concordo bastante, porque toda vez que a gente fala sobre corrupção, vem uma sensação assim, de que a gente precisa dessas medidas, né? Realmente mudar alguma forma na legislação para poder fechar o cerco e dificultar com que as pessoas façam essas maracutaias. O que é muito eficiente, como você falou da Dinamarca, tem Hong Kong, Filipinas, né, que são países que a produção apurou aqui pra gente, que melhoraram muito, porque eles têm um ranking, né? E nesse ranking, eu não sei se foi Hong Kong ou foi Filipinas, que diminuiu quase que em 30 ou 40, assim, quando adotou essas medidas, né? Tava lá no país mais, né, um dos mais corruptos e caiu nesse ranking. É muito interessante. Não sou especialista, obviamente, em corrupção ou anticorrupção, mas os próprios especialistas falam que isso ajuda bastante, não vai acabar, obviamente, porque a corrupção, como o Leite disse, é uma questão de conscientização, né? E o que é muito difícil mudar, porque até você conscientizar, envolver na cabeça das pessoas, que todo mundo trabalha em conjunto nesse sentido da corrupção. A gente sempre fala aqui dos políticos, obviamente, a gente tem que cobrar mesmo, né? Eles assumiram o poder público, mas a corrupção ela está na sociedade num todo, né? O que também prejudica, por exemplo, os empresários. Se eles não fossem corruptos, obviamente não favorecia os políticos, né? Então, a sociedade como um todo, eles fazem os pactos deles com os empresários, etc. e tal. E algumas medidas, assim, que eu achei interessante, até mesmo nas escolas, né? Não é uma coisa, assim, só do poder público. Levar para as escolas a importância durante a educação ali das crianças, por que é ruim ser corrupto, né? Que não ser honesto não é legal, essa questão toda. Então, eu acho que quando você envolve a sociedade num todo, nesse processo de conscientização, parece que há uma esperança. Não que eu seja contra as medidas, eu acho que a gente tem as provas aqui de não, que foram claro. Eu acho que essa bastante eficientes. questão da educação que é fundamental, porque realmente a gente consegue formar uma nova sociedade ali desde pequeno, né? Não é depois que a pessoa já está formada, já tem uma cabeça, já está ali, às vezes até no esquema de corrupção, que você vai conseguir mudar. São as novas gerações. Então, eu acho que se a gente realmente concentrar esforços ali na educação, na escola, mostrando como é que se dá a corrupção em níveis práticos do nosso dia a dia, não colocar lá só no nível de, a política é assim, não. A gente já fez no passado, há bastante tempo, né, uma série de reportagens dentro do jornalismo sobre as pequenas corrupções do dia a dia. A gente tem que se questionar se a gente é corrupto ou não. E isso a gente tem que fazer desde pequeno na cabeça da criança, senão ela vai crescer achando que aquilo é normal e vai passar a fazer. Porque tem que a gente pode manipular, tem que ter as duas coisas, né? Você vai investir na conscientização, na Desde- educação desde criança, E só no que só combate isso do não que dá, é, não, e no exatamente, tem que combate ter o do que há combate hoje, claro. na corrupção profissional, lá de cima, de quem está ocupando cargos importantes e que tem que fazer diferente, é E obrigação. A gente sempre fala, não é só uma questão da legislação, né? Tem que ter um acompanhamento de fiscalização também, porque é nessa hora que a pessoa se sente, como que eu posso dizer? Por exemplo, se a gente aqui, nós dois, cometemos algo ilícito, mas de repente eu vejo você sofrer uma sanção, você realmente foi preso, você realmente está sofrendo a punição, eu vou pensar um pouco mais.
Tipo, não quero ir para cadeia. Claro, a não quero legislação passar... sem fiscalização perde muito do seu poder. Uma das Então- medidas que estava nesse pacote ali da Colômbia era que pessoas pegas em corrupção não tivessem direito à prisão domiciliar, que a gente está é vendo no verdade. Brasil acontecer à torta e à Não, direito, não é. virou festa, se apresenta um atestado médico, como dizem, e vai para casa aproveitar. Eu vi Que punição é essa? Você vai, inclusive, usufruir daquilo tudo que você conseguiu Com com corrupção. corrupção, né? Da sua mansão, das suas coisas Não é? todas. Eu vi alguém comentando nessa linha aí, uma vez falou assim, a pessoa tá super bem, aí virou preso, agora tá doente, tá lógico, a pessoa pode até... Pode ser que Pode esteja ser mesmo. que seja, mas né, parece que uma coisa meio que engatilha a outra, né? Agora, tem uma coisa que eu fiquei pensando, que o Hélio falou, nesse caso de medida, a gente pode chamar de medida anticorrupção, mas que às vezes não é visto como corrupção, mas que atrapalha muito, onera muito os cofres públicos e também dá essa sensação de que estão se aproveitando, que são alguns benefícios que já fazem parte da situação do dia a dia. Por exemplo, um deputado estadual no estado de São Paulo tem direito a 32 assessores. Pra que isso, Pra gente? que precisa Por quê? de tudo isso? Nossa, É com muita 32 coisa. assessores 32 e ainda assessores. fazem... E aí, E em ainda- Brasília, é até 25. E aí, eu estava olhando um estudo da Transparência Brasil que diz que a quantidade, o valor que custa um deputado federal brasileiro, em real mesmo, tá? Você soma o valor em real, é maior do que de deputados da... Quer ver? É maior do que deputados da Alemanha, custa mais do que da Alemanha e também do que da França e britânico. Então, tipo, um deputado alemão custa 860 mil reais no ano. O francês, 770 mil. E o britânico, 760 mil. Um deputado brasileiro custa 1 milhão ao ano. Só não custa mais do que um deputado norte-americano, que custa cerca de 3 milhões de reais. Só que, se você compara com a riqueza do país, porque tudo isso aqui a gente só está somando tudo e colocando no mesmo balaio. Aí você coloca em relação ao PIB do país, etc. 3 milhões para um. Aí o Brasil vai para o topo da lista e se torna o país com os Congresso políticos mais caro. caros do planeta. mundo. E querem mais, e querem mais. A gente faz um intervalo agora, no próximo bloco a gente fala sobre professores que assediaram alunas em escolas no Rio de Janeiro. A redação volta já.